Meu nome é Ava, tenho 33 anos. E se há um mês alguém tivesse me dito que, em um único dia, eu descobriria que meu marido entregou 500 milhões de reais para a amante, eu teria rido na cara dessa pessoa. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E a pior parte não foi o dinheiro. A pior parte foi que eu vi tudo, com meus próprios olhos, escondida a menos de 3 metros dele. E ele nem sequer imaginou que eu estava ali. Fica até o final, porque a vingança que eu preparei não foi gritada. Foi silenciosa. E quando ela explodiu, ninguém naquele salão jamais esqueceria. Ainda consigo ouvir a música ao vivo daquela tarde. O salão principal do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, brilhava como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Lustres de cristal refletiam sobre taças de champanhe. Empresários trocavam sorrisos ensaiados. Jornalistas esperavam o grande anúncio, que mudaria o futuro da empresa do meu marido. Eu não deveria estar ali. Pelo menos era o que ele acreditava. Naquela manhã, Ethan tinha saído de casa, dizendo que participaria de uma reunião fechada do conselho. Só executivos, meu amor. Nem eu queria ir. Beijou minha testa, sorriu rápido demais e prometeu compensar a ausência no fim de semana. Eu acreditei, como sempre acreditei. Passei a manhã preparando uma surpresa. Mandei restaurar o relógio antigo que pertencera ao pai dele. E escrevi uma carta à mão. Sim, mesmo com a distância que crescia entre nós havia meses, eu ainda tentava salvar aquele casamento. Talvez você já tenha sentido isso. Lutar sozinha por algo que o outro já desistiu. Quando cheguei ao hotel, uma funcionária me confundiu com uma convidada da imprensa e entregou um crachá temporário. Um erro tão pequeno que mudou toda a minha vida. Enquanto caminhava pelo corredor reservado aos executivos, ouvi a voz do meu marido saindo de uma sala envidraçada e reconheci outra voz junto à dele. Valentina, a investidora mais influente da empresa. Ou pelo menos era assim que ele sempre a descrevia. Apenas uma parceira de negócios, ele dizia toda vez que eu perguntava. A porta estava entreaberta. Me aproximei em silêncio, o coração já acelerado, sem saber que o que eu ouviria a seguir destruiria tudo o que eu pensava conhecer. Vi Ethan abrir uma pasta preta sobre a mesa e empurrar um contrato até ela. E então veio a frase que fez meu mundo parar. Os 500 milhões já foram transferidos para sua conta. Agora ninguém tira de nós o que sempre quisemos. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei cair o relógio. Por um segundo, tentei convencer a mim mesma de que tinha ouvido errado. 500 milhões não é uma cifra que se transfere por acaso. Tinha que haver uma explicação. Não havia. Você tem certeza de que ela nunca vai descobrir? Perguntou Valentina. E Ethan riu. Uma risada curta, confiante, cruel. A Ava confia em mim mais do que confia nela mesma. Se em anos ela nunca desconfiou de nada, não vai desconfiar agora. Senti um aperto no peito tão forte que quase esqueci de respirar. Aquele era o mesmo homem que, horas antes, tinha beijado minha testa dizendo que me amava. Depois que o divórcio sair, tudo fica no meu nome, continuou ele. Ela nem imagina o que está prestes a perder. Fechei os olhos. Ele realmente achava que eu sairia dali sem nada. O que ele não sabia, o que ele nunca soube, é que grande parte do patrimônio que construímos estava protegida por contratos anteriores ao casamento e que muitos daqueles investimentos estavam registrados em empresas das quais eu também era sócia. Mas fiquei calada. Eu precisava ouvir mais. Confesso que nunca pensei que você teria coragem de transferir tanto dinheiro em um único dia, disse, Valentina erguendo a taça. Vale cada centavo, respondeu ele, com uma calma que me deu arrepios. Quando assumirmos o controle da empresa, recuperamos isso em poucos meses. Naquele instante entendi. Aquilo não era só uma traição amorosa. Era um golpe financeiro planejado a sangue frio. Peguei o celular sem fazer o menor som e comecei a gravar. Cada palavra, cada mentira, cada plano. E foi aí que uma ironia quase me arrancou um sorriso amargo. 2 dias antes, Ethan tinha me pedido ajuda para revisar toda a apresentação do evento. Porque você é muito melhor nisso do que a equipe de marketing, meu amor. Passei 5 horas corrigindo relatórios e slides, tudo salvo na minha nuvem, inclusive os acessos ao sistema do evento. Na hora, achei que estava só ajudando meu marido. Ele mesmo tinha me entregado a chave para destruir cada mentira que estava construindo. Desliguei a gravação, respirei fundo e recuei antes que algum dos dois me visse. Naquele corredor, deixei de ser a esposa traída. Comecei a me tornar a mulher que tinha, finalmente, todas as provas de que precisava. Desci pelo corredor sem sentir as pernas. Qualquer pessoa teria corrido dali chorando. E uma parte de mim também queria isso. Entrar no carro, sumir, fingir que aquele dia nunca existiu.
Mas então lembrei de cada noite em que ajudei Ethan a construir a carreira dele. Fui eu quem fez as primeiras apresentações para investidores. Fui eu quem criou a identidade visual da empresa quando ninguém acreditava nele. Fui eu quem pagou as contas por 2 anos enquanto ele corria atrás do sonho dele. E agora ele usava tudo o que construímos para comprar uma vida nova com outra mulher. As portas do elevador se abriram. Olhei meu reflexo no espelho. As lágrimas ainda estavam lá, mas, pela primeira vez naquele dia, não eram de tristeza. Eram de raiva. E foi a raiva que me deu a ideia. Corri até a cabine técnica das apresentações. Os 2 funcionários responsáveis tinham acabado de sair para acompanhar o discurso no salão. O computador principal continuava ligado. A sessão aberta. Sentei diante do monitor. As mãos tremiam, mas minha mente nunca esteve tão lúcida. Conectei meu notebook ao sistema e entrei na pasta da apresentação. Tudo exatamente como eu tinha deixado, 2 dias antes, porque tecnicamente aquela apresentação ainda era minha. Comecei a trocar os arquivos um por um. O primeiro slide igual. O segundo igual. Eu precisava que ninguém suspeitasse de nada. Até o momento certo. Logo depois da introdução, tudo mudaria. Inseri a foto do nosso casamento. Depois, o comprovante da transferência de 500 milhões. Depois, os extratos bancários mostrando de onde tinha saído o dinheiro. E então as mensagens. Quando o divórcio terminar, teremos tudo. A Ava nunca vai perceber. Ela só foi útil enquanto precisei dela. Cada frase era uma facada. Mesmo assim, continuei. O último arquivo era o mais importante de todos. A gravação de voz que eu tinha acabado de fazer. Salvei tudo. Fechei os arquivos. Respirei fundo. Lá fora ouvi os primeiros aplausos. O evento estava começando. E ninguém, absolutamente ninguém, fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Saí da cabine e me misturei aos convidados. Para todos, eu era só mais uma mulher elegante assistindo à cerimônia. No palco, Ethan caminhava com um sorriso enorme. Valentina, ao lado dele, usava um vestido branco que parecia mais um vestido de noiva do que uma roupa para evento empresarial. Ninguém mais tinha percebido aquele detalhe. Eu tinha. O apresentador subiu ao microfone. Senhoras e senhores, hoje celebramos liderança, confiança e o futuro da nossa empresa. Quase sorri. Confiança. Que palavra irônica para aquele palco. Ethan agradeceu ao conselho, aos investidores e, claro, a Valentina. Falou sobre lealdade, sobre honestidade, sobre visão. Cada palavra soava mais falsa do que a anterior. E ninguém no salão sabia disso além de mim. As luzes diminuíram. O telão de LED se acendeu. O primeiro slide apareceu. Depois o segundo. Ethan sorria completamente tranquilo. Ele ainda achava que tinha vencido. Então o terceiro slide surgiu na tela. Nossa foto de casamento, gigante, ocupando a parede inteira. Por 2 segundos, ninguém disse uma palavra. O sorriso de Ethan sumiu do rosto. Valentina olhou para a tela sem entender. E eu, pela primeira vez naquele dia, respirei como se estivesse voltando a viver. Mas aquilo era só o começo. O verdadeiro pesadelo deles estava prestes a acontecer diante de centenas de pessoas. O silêncio no salão ficou tão pesado que dava para ouvir o zumbido dos projetores. Ethan congelou. Valentina olhava para a tela sem conseguir processar o que via. Antes que qualquer um dos 2 reagisse, o slide seguinte apareceu. O comprovante da transferência de 500 milhões. Um murmúrio percorreu a plateia de investidores. Depois os extratos bancários. Depois as mensagens trocadas entre os 2, palavra por palavra. Na tela gigante para todos lerem. Quando o divórcio terminar, ninguém vai poder nos impedir. A Ava nunca vai descobrir. Ela sempre acreditou em tudo o que eu dizia. Vi membros do conselho se levantarem das cadeiras. Jornalistas já filmavam com os celulares. Ethan correu até o operador de som. Desliguem isso, agora. Tarde demais. A gravação começou a ecoar por todo o salão. A voz dele, perfeitamente nítida, sem espaço para dúvidas. Os 500 milhões são só o começo. Quando eu assumir o controle da empresa ao lado da Valentina, recuperamos tudo rapidamente. A Ava nunca vai perceber o que aconteceu. Silêncio absoluto. Valentina deu um passo para trás, olhando para Ethan como se estivesse diante de um estranho. Isso é verdade? A voz dela tremia. Valentina, deixa eu explicar. Não chega perto de mim. Os diretores da empresa já subiam ao palco. O presidente do conselho pegou o microfone. Senhor Ethan, a partir deste momento, está suspenso de todas as funções até a conclusão de uma investigação interna. 2 seguranças caminharam até ele. Ethan olhou desesperado, procurando alguém no meio da multidão. E foi então que eu caminhei até o centro do salão. Centenas de pessoas abriram caminho em silêncio. Parei na frente dele. Nenhum dos 2 falou por alguns segundos. Depois ele começou a chorar. Eva,
Por favor. Eu cometi um erro. Olhei direto nos olhos dele. Não, Ethan. Um erro é esquecer um aniversário. Um erro é chegar atrasado em casa. O que você fez foi uma escolha. E você escolheu mentir todos os dias. Ele tentou segurar minha mão. Eu me afastei. E pela primeira vez em anos, olhando aquele homem desmoronar diante de todo mundo, eu não senti pena. Senti paz. Dias depois, a investigação revelou algo ainda pior. A transferência dos 500 milhões lhe tinha usado recursos desviados por meio de contratos fraudulentos. Ethan foi denunciado por fraude financeira, falsificação de documentos e abuso de confiança. Valentina perdeu o cargo por participação no esquema. O divórcio foi surpreendentemente rápido. Graças aos documentos que eu tinha guardado ao longo dos anos, provei a origem dos meus bens e protegi tudo o que era legitimamente meu. Meses depois recebi uma ligação inesperada. Não era do Ethan. Era do conselho de administração da empresa. Queriam me contratar como consultora principal de estratégia, depois de descobrirem que várias das ideias apresentadas pelo meu ex-marido ao longo dos anos tinham sido minhas. Aceitei um único projeto e usei aquele dinheiro para abrir minha própria empresa de consultoria em São Paulo. Pela primeira vez, eu estava construindo o meu futuro, não o sonho de outra pessoa. Quase um ano depois, passei em frente ao mesmo hotel onde tudo aconteceu. Parei por alguns segundos e sorri. Já não havia dor, nem raiva, nem vontade de voltar atrás. Só gratidão por ter descoberto a verdade antes de desperdiçar o resto da minha vida ao lado de alguém que nunca me valorizou de verdade. Muita gente me pergunta qual foi minha maior vingança. Não foi expô-lo diante de centenas de pessoas. Não foi vê-lo perder o emprego, nem assistir ao fim da carreira dele. Minha maior vingança foi recuperar quem eu era antes de acreditar que precisava me diminuir para manter um homem ao meu lado. Porque no final, os 500 milhões nunca foram a maior perda daquela história. A maior perda foi dele. Ele perdeu a única mulher que o amou quando ele ainda não tinha absolutamente nada. E isso, nenhum dinheiro do mundo compra de volta. E você, o que teria feito no meu lugar?